quer investir no E é isso aí, nós estamos iniciando mais um Godcast, o seu podcast cristão. Estou aqui com um amigo de muito tempo já, fazem uns 8 anos mais ou menos. Ele produziu um CD meu, você imagina, em 2015, lá para 2015, 16, Leandro Rodrigues. É um grande prazer estar Prazer aqui. recebê-lo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer todo meu. Você é um cara incrível, compositor, Ô, louco, hein? cantor, Olha eu só. lembro das suas composições. Foi um tempo muito bom que a gente teve durante aquele período de gravação e é um prazer estar aqui, vendo tudo que está acontecendo, na sua caminhada aí. E grande prazer estar com você. Não, vamos estar junto. O Leandro vai falar um pouquinho hoje, você já deve ter visto aí no tema. Nós vamos falar um pouquinho sobre o worship na igreja. A música mudou muito de uns anos para cá. Será que ela vai mudar de novo? Quais serão as... Como é que chama? Como é que eu posso falar? Metamorfoses da música para 2023, 2024. O que mudou depois da pandemia? Se tem algumas músicas worship que cabe ou não cabe dentro da igreja. Tem muita coisa a conversar aqui hoje, mas antes eu quero falar sobre o nosso apoiador aqui, que é o Creme Americano, uma base de várias possibilidades. Tem mudado o delivery de milkshake no Brasil todo, presente nas melhores hamburguerias do Brasil. Os contatos estão na descrição. Fala lá com o João, o amigão, ou com o Ricardo, e você vai ser extremamente bem atendido. E aí você pode entrar também no meu site, do meu curso vivendooevangelho.com.br e baixar agora, gratuitamente, o seu teste de dons espirituais. Chega, vamos para o nosso assunto de hoje. Leandro, eu componho muito menos que eu compunha, tá? Antigamente eu compunha muito, é lógico que tinha muita letra que era bem mais ou menos, bem ok. Eu acho que no dia que a gente foi gravar, a gente levou umas 40 letras por aí. Muita coisa. Até tem uma música do Anderson Freire que nós escolhemos lá, que foi uma música maravilhosa. Sim, sim. As músicas eram legais, bem bacana. Tinha música pior, tinha música boa, tinha música mais ou menos, tinha música ruim. Tinha de tudo ali. Hoje eu componho muito menos, até porque eu tô mais focado na pregação e eu acabo compondo bem menos. Eu componho uma música por ano. É mesmo? Não, Acho não que pode, por aí. não pode. Mas fraco. é bom lembrar que nessa época a gente falava de CD, né? Então a gente gravava Nossa, é 12, mesmo. 13, 14 músicas num álbum. Hoje a gente nem consegue lembrar isso. É, né? nós produzimos um CD Um na CD, época, um CD. um com muitas álbum. músicas. Então quando ele fala tinha músicas ruins, não é bem assim. Ele está sendo modesto, mas é claro que a gente, hoje em dia, a gente falava nessa época que tinha muitas músicas, a gente falava quais serão os hits, quais são as músicas que mais pegam, mas como a gente tinha essa margem entre 12 músicas, a gente podia variar os temas. Ser eclético, né? Ser eclético dentro do álbum mesmo, de estilo musical, de estilo de letra e abranger mais assuntos, né? Hoje em dia, talvez isso já torna... Eu vou lançar já começou. Single, vamos já só por um assunto sempre, né? Vamos pensar aqui, ó. Se você é curioso ou faz parte de uma igreja e gosta desse tema, você já deve estar aí querendo saber mais coisas. Se você realmente faz parte de um grupo de louvor, de um ministério ou quer gravar um CD, você vai ter muita coisa aqui que é a nível de mentoria. Sim, Sem dúvida, sim. né? Sim, inclusive a gente já, fazendo merchan, a gente tem trabalhado com mentorias para a igreja. A gente pode até falar sobre isso na hora que a gente abranger até o nosso tema. Vamos falar porque abrange muito. A música, ela tem uma função nos cultos, ela tem a função, mas ela sozinha não é o suficiente. O culto... ele é como um todo, né? Eu falei esses dias ainda na mentoria como que a recepção lá, desde que a pessoa desce do carro dela, como ela é recebida na igreja, ela chega pronta para o louvor ou não. E o louvor você consegue, talvez você tenha que pegar a pessoa ali que é totalmente fria e começar a trazê-la para o culto, ou a pessoa já está um pouco mais pronta. E aí você vai trazendo durante o louvor, vai trazendo para onde você pensou uma mensagem que vai entregar para a mensagem, para a pregação, e tudo está conversando. Quando a gente trata isso isoladamente, louvor, pregação, oferta, momento de oração, recepção, coisas isoladas, você talvez perca ali corações, você perca mentes, atenção, porque hoje em dia tudo é muito rápido, né? A internet é muito rápida, não importa a idade. O culto é rápido, né? O culto, tudo é rápido, porque é muito objetivo, mas isso é bom. Não dá mais tempo hoje de você começar a falar uma mensagem aqui nesse momento. Se eu começo a falar e falo, então, porque se eu volto aqui e começo a repetir a mensagem, a gente se distrai. Alguém já está com o celular na mão pensando em outra coisa. No culto é assim. Então, tudo tem que ser dinâmico, objetivo e profundo,
para que a gente atinja o alvo. A geração multitelas, né? Eu sou assim, eu acho que você também. Meus pais, eles estão no WhatsApp, eles têm 70 e poucos anos. Minha avó e meu avô, eu sempre falo da minha avó e do meu avô aqui, né? São tiktokers. Não fazem TikTok. Eles são viciados em TikTok. Era Facebook. Aí migrou pro TikTok. Mas, lembrando aqui, hein, pro YouTube aí, ó. O melhor é o Shorts. Sem dúvida nenhuma, hein? Ajuda aí, YouTube. Agora, minha avó fica lá, ó. Tanto é que, assim, eu cheguei domingo de manhã, eu passei na casa da minha avó. Antes de vir ao culto, né? Domingo de manhã. Aí quando eu cheguei, ela falou, bora, Bill. Eu falei, tá antenada, minha avó, super antenada. Que legal. O time é esse. Por exemplo, eu vou assistir uma série. Eu coloco a série e tô no celular respondendo alguma coisa. Né? E muitas vezes com o computador renderizando outra. É a geração multitela. Exatamente. E meu filho é pior. E os filhos dele, provavelmente, pior, né? Isso. E quando a gente fala do momento de culto, a gente não está falando, a gente está se adaptando, aquela coisa, né? Tem o pessoal que fala, nós vamos nos adaptar, porque o Espírito Santo... A questão não é essa. A questão é que... Usam até Romanos lá, né? O não vos moldeis aos padrões desse século. Mas a questão toda é a nossa mente, é o nosso time hoje em dia. Não tem a ver com a adaptação da mensagem aos tempos, né? Não, porque tem a ver imagina... com a didática da forma da entrega. Porque ok, o Espírito vai movendo através de nós e a gente tem recursos, a gente sabe como usar, a gente sabe que um fundo musical, e a gente vai entrar aqui daqui a pouco no worship, eu já antes, para você não pular aí. Olha que maneira bonita de falar worship, você viu? Worship. Né? O worship. É uma maneira bonita. Estou estudando inglês. É isso aí. Mas, assim, eu sou um produtor musical que eu me considero, que eu sempre busquei isso. Eu sou um produtor não de um estilo. Tá? Eu já fiz muitos cantores. Para começar, um dos que eu fiz foi o Baruch, já é um cantor que não tem uma linha só. Ele tem várias linhas. E lá, enfim. Depois eu já produzi sertanejo, fiz Matheus e Cauã, fiz Juninho Black, que era do Preto no Branco, que é groove. Fiz pentecostal, muito pentecostal. E fiz o worship também. Então, você foi para vários estilos musicais. Assim, vários estilos. E quando algum cantor me procurava, seja qual for o estilo, eu fazia a minha pesquisa de mercado, para me antenar e saber. E também trabalhava com músicos dentro do estilo, para colaborar. Mas eu sempre tive assim muita preocupação em ser moderno, ter uma qualidade muito grande assim, com resultado, a qualidade e ser moderno. Vou fazer um sertanejo que seja moderno, que tenha uma textura dos instrumentos moderna e desprendido. Então, eu fiz o worship, faço, mas também eu tenho esse lance, eu digo que eu tenho uma coisa, eu enjoo muito rápido das coisas. E na música é muito bom. Porque se eu gravo uma música, sei lá, vamos usar pad contínuo, que usa muito no worship. Aí aquilo é novidade, você fala, que legal isso aqui. Que legal esse ambiente. Olha essa guitarra, que legal isso. Você começa a usar. Aí você usa 2, 3, 4, 5 vezes, você fala assim, peraí, deixa eu... Vamos alterar alguma coisa aqui? Eu acho que eu tenho essa diferença de falar, eu não aguento mais isso aqui, vamos mudar. E de alguns anos para cá, antigamente eu era um produtor, eu não tinha... Estava ali caminhando, né, tentando buscar o meu espaço. Então você faz o que está dando certo, você busca lá fora alguma novidade. Hoje em dia, eu me dou o direito de estar antenado de tudo o que está acontecendo, mas de falar, eu quero fazer algo aqui, a gente está fazendo algo que está... o worship hoje é o momento, ok, vamos fazer. Mas eu me dou o direito de sair de um padrão, até para que a gente possa ser a nova tendência ou puxar alguma coisa nova. Eu me dou esse direito desde que o cantor esteja disposto a isso. Então, por que não testar coisas novas, texturas novas, combinações novas, para estar até à frente, né? E não ficar sempre na mesma coisa. Então, isso a gente sempre busca. Por isso que eu nunca vou falar mal de um estilo ou de outro, porque eu sei que cada estilo, cada forma de tocar, cada arranjo tem a sua profundidade quando tem uma pessoa séria por trás, um arranjador, um produtor. Então, não dá para rotular. Eu acho que as pessoas rotulam muito.
sabe? O maior rótulo que a gente ouve hoje em dia é assim, ó. Isso é a coisa mais errada de se falar. É tudo essas músicas de 4 acordes. Cara, essa semana tá tão forte isso na minha cabeça. Música de 4 acordes, música de 4 acordes. Então, se entender o quê? O worship é chato pra quem não gosta, tá? É 880. Ou ama ou não suporta. E quem não suporta fala, a música de antigamente, sabe? O saudosismo, né? O saudosismo total. E fala do worship, que é a música de 4 acordes. Mas esse é o pior termo que você vai usar. Por quê? Por quê? Porque grandes cantores que a gente admira, nacional, internacional, secular, gospel, todo mundo tem uma música de 4 acordes. Pode ser um ritmo diferente. A música estourada agora da Beyoncé tem 2 acordes. 2 acordes. Então, a música tem 2 acordes. Tem 2 acordes. Lá no momento, lá na frente, eles fazem umas inversões de acordes. Mas a música, eu até ia basicamente... Eu ia fazer uma brincadeira nas minhas redes sociais de tocar. Eu vou te ensinar uma música de 2 acordes. É a música, 2 acordes. Pam, 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 pam. Só isso. Então, você pode... A linha melódica é um pouco mais flutuante ou não? Ela fica... Não, um loopzinho também. É um loop. Mas eu tô dizendo que você pega, sei lá, Jamiroquai, que a gente gosta, sabe? Coisa de músicos. Se você pegar músicas que músicos gostam... Quem eu tava ouvindo também esses dias? Ai, meu Deus. Eu tô ruim da cabeça, tô esquecendo as coisas. Músicas que músicos gostam... Eu vou lembrar e eu falo depois. Artistas, cantores que músicos gostam, tem músicas de poucos acordes. E tem umas variações. Maroon 5. Com certeza. Principalmente os atuais agora. 4 acordes. E até parece que eles brincam com essa estrutura, sabe? Isso. Tiram um barato disso, né? O clipe, coloca um clipe bem cringe pra você olhar e falar, nossa, que da hora. Só que é um cringe que a galera curte, né? Cara, ó, vou além. James Brown, um acorde. Um acorde. Né? Tem um groove, assim, que é referência para músicos, groove. Aí, então, quando você for criticar 4 acordes, você já está errado. Não vamos por esse... Aí tem um outro ponto, né? Que é a questão... Pontos, a repetição. A repetição. Aí eu concordo. Porque aí, vamos pensar o que eu acho, tá? Não vou falar que eu fiz um estudo... uma psicanálise em cima disso. Entendi. Mas com certeza, eu até brinco, eu falo, o pad contínuo. O pad contínuo nada mais é do que 3 notas. 3. Não, 3 assim. Você tem, a música tá em sol, quando sei eu lá, ia tocar, sol, eu usava ré, sol. sempre 2. Sol, ré, sol. É uma oitavada aqui e uma nota no meio que cabe com tudo. Sim. Tá? São 2 notas, mas você oitava aqui, às vezes vem até nos graves aqui essa repetição de nota. E qual que é o lance? O lance aqui é que você não usa a terça. Então, como a música está dentro do campo harmônico maior, sempre essas notas, 2 notas, vamos dizer assim, elas vão bater. Elas vão soar bem. E o pad, ele pede isso. Antes de existir pad contínuo, eu ia tocar pentecostal, ia fazer uma cama. Como aquela cama, aquele pad, aquele som contínuo, ele é muito lento, a gente tentava tocar trocando de notas menos possível. Então, se você está chegando a um próximo acorde, que você tem 2, 3 notas em comum, você mantém ao máximo. Porque se você troca, o pad ele demora para trocar. Então ele embola na música. O fade out... É o release, né? Ele faz um release e embola. A música troca de tom, você já fica tentando segurar uma nota que vai bater com a troca do tom. A gente já tocava pad assim, eu pelo menos buscava isso. Então, quando você sabe que a música não vai ter variação de tom, e isso também acontece com 90% das músicas, não tem variação de tonalidade. Você fica ali e você põe um som para ele te dar aquela cama. Agora, o que acontece é que isso aí tem aquele teor de zen, né? De meditação, daquela coisa oriental, de meditação. Sim, tem a ver. Porque tá ligado em termos, né? Acho que sim, porque... eu não tenho noção técnica. Eu também não tenho a noção técnica, mas, tipo, é um transe ali que parece você... lógico. Então, tipo, você entra... mas a gente tem que entender...
eu sou um cara muito frio, calculista, tudo mais na parte teórica, eu tenho muita teoria musical. Mas chega um momento que você desliga e você sente o que aquele acorde diz. A gente tem que entender que um acorde maior, ele traz um descanso, ou algo mais alegre, um acorde com sétima, mais alegria, um acorde menor, um pouco mais triste, um acorde maior com sexta, uma nostalgia, um acorde com quinta aumentada, uma tensão. Então, não é por acaso, quando você tem um filme de terror e você põe aquele cluster, aquilo ali causa na gente uma tensão. Sim, é físico isso, né? Sim, Entra na nossa mente. Sensoriais, né? Os nossos órgãos sensoriais. Total, a gente tem isso. E quem não entende, eu não entendo nada que você está falando, mas se eu tocar, você vai sentir. É fato. Não, isso. Veja um filme de terror. Isso. Sem áudio e com áudio. Não. Acabou. Exatamente. Eu sou terrível para levar susto. Eu não gosto de levar susto. Eu não gosto nada de levar susto. E quando você assistir sem áudio, eu já fiz muito isso. E assistir alguma coisa mais tensa, terror, porque eu geralmente fujo das coisas de terror porque eu não gosto. Não nasci para isso. Também, né? Jogos, por exemplo, Sim. né? Não que eu não gosto da história, acho que a história muitas vezes é até envolvente, mas não gosto de tomar susto. O que eu fazia? Zerava o áudio. A perspectiva sobre o susto é outra coisa. Então, é outra coisa. E a música tem esse poder. Então, o que acontece? Você toca um acorde menor, fica muito mais melancólico, né? Muito. Você vem com algo maior, a galera já tem Eu abordo muito isso com os meus alunos de piano, porque eu aprendi piano de uma forma muito teórica. E fiquei anos aprendendo em casa, porque eu era criança, até o dia que eu, como adolescente, fui tocar na igreja. Cheguei lá, eu tinha 5 anos de estudos, os músicos que não tinham esse tempo de estudos, eles tocavam ali solto, livre, leve, solto, sem partitura, e eu não tinha partitura, eu não consegui tocar. Foi um dia meio humilhante para mim. Eu compreendi. E depois eu virei a chave, fui evoluindo, e hoje eu tenho curso online onde eu falo para meus alunos, vamos trabalhar o nosso lado sensorial? Por exemplo, uma escala maior, eu falo para eles, o que é uma escala maior? Aí a gente pode ir para a teoria. Escala maior é tom, tom, semitom, tom, 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 aquela teoria toda. Ou eu falo para eles, não, desliga, não olha a minha mão, não olha nada, ouve isso aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá, sol, nananana. Olha isso aqui. Entenderam essa sonoridade? Agora, não importa a tonalidade que eu tô, você vai sentir essa sonoridade. Isso é uma escala maior. Então, você sensorialmente entendeu isso. Isso eu criei, por causa da minha dificuldade que eu tive. Perfeito. Eu criei isso. Aí eu falo, agora vamos ver se você entendeu que é uma escala maior. Aí eu pego e mudo uma nota, um intervalo. Opa, isso não é escala maior. Você entendeu que é escala maior. Acabou, né? Acabou. Já entendeu. Agora, vamos entender a teoria, como você encontra fácil a escala maior, para você não ficar caçando nota. Mas o seu ouvido já começou a entender que é uma escala maior. Então, a gente é sensorial, não tem como abrir mão disso. Não, eu vejo seus vídeos no Reels e do TikTok, mesmo achando que o Shorts é melhor, ele ensina umas frases, por exemplo, quando a gente fala sobre módulos gregos, né? Sim. E você vai falar, por exemplo, nós estamos em Dó, né? Mas eu estou em Lídio. Na hora que você desce nossa, é algo incrível. Isso, na verdade, você não fez nada espetacular, não é uma coisa de outro mundo. Só que se você não for sensorial, fica um robô tocando. Sabe o play do teclado PSR 505? Sim. Você apertava o play, o baterista fazia umas frases lá, mas aquelas frases robotizadas. Era muito próximo, porque quando você faz uma frase robotizada, por mais que tecnicamente está perfeito, o sensorial ele é o que vai realmente, né, que é o sentimento, seria? É o sentimento. A forma que você, por exemplo, o pessoal fala, eu toquei muito tempo também MPB, essas coisas, o pessoal chama de feeling também. O feeling, né? Então, tem a ver com o swing que a gente fala da MPB, tem a ver com a intensidade. Se você pega, quando fala, um gringo tá tocando um samba e tá duro, o que é isso? Significa que ele tem que sair do tempo para ter swing? Não, ele tem que ter a expressão tchan, tchan,
Tem que estar dentro dele. Não é? Mas isso tudo como se fosse um robozinho aplicando a mesma dinâmica. A forma que você desce a mão na tecla, mexe essa expressão. A expressão tá aí. Em você colocar, além das notas que a gente falou, da sensação, a pancada. Você acredita que além disso, de todo esse poder de dinâmica, de dinamismo, exista algo que a gente passe além de tudo isso? Um passar que está além do instrumento, além do... Você diz... por exemplo... a expressão? Eu vou chamar de vibração, para não ficar uma coisa religiosa, sabe? Mas, por exemplo, você está tocando aqui, por mais que tenha uma intensidade, tem algo que você passa que quando a pessoa escuta, fala, nossa. Sim, muito, muito. Então, a gente está entrando no... A gente tá entrando muito... Eu estou batendo muito nessa tecla esses dias que eu estou... como a gente está fazendo mentoria de igrejas, como que ela funciona? A igreja, tem muitas igrejas de fora de São Paulo que me mandam. Aí eu falo, me descreva toda a igreja e me manda vídeos dos cultos. Cara, é quase unanimidade que eu falo assim, sei lá, tem gente que chama isso aqui de púlpito, o palco, ok. Eu falo, cara, o palco tá uma bagunça, vamos começar por aí. Olha só, a mentoria, teoricamente, que seria de música, já começa assim, você não tá percebendo, mas se uma pessoa nunca pisou na sua igreja e ela chegar aqui hoje, vai chamar atenção essa bagunça. É como você chegar num lugar e tá tudo bagunçado. Começa aí. Aí os músicos, a maioria dos músicos, eles estão tocando, às vezes lendo uma partitura e aqui sem expressão. E às vezes ele está fazendo tudo certinho aqui, mas não conversa. E eu falei isso ontem, inclusive, com os mentorados. Eu falei assim, gente, se tem um ministro ali na frente falando, canta, irmãos, vamos cantar. Entrega seu coração hoje. Aí a pessoa está lá, olhando para o ministro e olhando para um monte de músico. Aí fala, vamos lá então, sei lá, fala uma música, enfim, em teus braços é o meu descanso. A gente está falando isso aí a pessoa está, em teus braços é o meu descanso, está aqui, ó. E aí você fala, canta de coração, e a pessoa está olhando para 10 músicos ali em cima, tipo, sem expressão no fazendo rosto. A função só. A função dele a minha função é tocar as notas certas. Não, você está errado. Você está errado. Tudo começa ali do ensaio, de você chegar como ministro e falar assim, gente, é o seguinte, essa semana nós vamos tocar essas 4 músicas. E por que a gente escolheu isso? A gente escolheu isso porque eu estava essa semana numa situação lá em casa, no meu serviço, e aí eu vi tal coisa e Deus tocou no meu coração, e a letra, e essa situação, Deus falou comigo, descansa. Porque nos meus braços você vai descansar. Aí eu pensei, poxa, Deus falou comigo, em teus braços eu descanso. Aí eu escolhi essa música, mas antes dessa música, eu puxei essa outra que também fala sobre isso, e puxei essa outra que fala sobre isso. Essas letras falam sobre isso. Então a gente está ensaiando hoje aqui, é muito importante você tocar as notas certas. Mas é importante que você entenda que a gente está cantando, porque Deus está falando comigo, e eu espero que Ele já fale com vocês aqui no ensaio. Entenderam? Entenderam? Então vamos tocar. Não sei, você está aqui hoje tocando guitarra, teclado, mas talvez você está com uma situação assim. Então, na hora que você tocar as notas, que você expresse isso, porque você está vivendo isso da sua forma. Tá bom? Beleza. Então, os músicos já... E que você, até domingo, ore sobre isso. Na hora que a gente for tocar, tá? Aí os músicos já estão inteirados do que está acontecendo. Essa música tem 3, 4 acordes, exato. A sua função é tocar as suas notas certas, a sua região certa, na hora que você tem que tocar, mas é você ministrar essa música. Eu acho que esse é o mínimo, né? Isso. Tocar certo é o mínimo. Mas eu até brinco, eu falo assim, se tirar a partitura, você correr o risco de errar, mas você está feliz, tá demonstrando, está ministrando e errou uma nota, mas você está ali, sabe, vivendo a música, é melhor do que você acertar todas as notas e você não está ali. Ou não parece que está ali. Então, não estou dizendo que você é uma pessoa mais introvertida, não estou falando para você bater cabeça, não. Mas, a algum momento ali, você pode estar tocado, não tem jeito. Se você está tocado, o seu olhar,
a sua expressão de rosto, isso demonstra algo. A gente fala sobre isso, eu falei sobre isso com o Samuel, ele estava cuidando da produção de vídeo e fazendo os cortes, né, no domingo. E o pessoal estava fazendo grua, o Lucas faz grua também. E o corte de vídeo, como ele começou a fazer, sabe? Eu falei, mano, sente e tal. E começou a sentir fazer os cortes de vídeo. Naturalmente começa a vir os comentários. Que lindo. Ai, a galera captou a informação do sentimento expresso dele tecnicamente através das mãos do outro lado da internet, cara. Sem ver ele. Só pelo recorte. Que o recorte foi feito com algo além do corte. Tá, né? O culto, ali no momento de culto, eu já vi isso lá. A equipe, o pessoal do som assim cantando, e você fala, tá envolvido. Não é uma coisa mais técnica. A forma que administra tecnicamente ali, por exemplo, na hora de colocar um delay, no momento que tá ali o cantor, o cara tá tão envolvido ali que tudo aquilo passa, né? Tudo aquilo é uma mensagem, né? Exato. Então, aí, olha como isso tem a ver. Quando eu era moleque, tava começando a tocar e tudo mais, então eu tocava, o pessoal via a molecada e falava, você toca demais, e não sei o quê. Isso era bom para o meu ego. E quanto mais falavam, mais eu tocava. Mais firula. Né? Conforme eu fui virando arranjador e produtor musical, eu ia tocar um teclado, eu tocava. Aí o guitarrista gravava para mim, quando eu ia mixar, eu falava, meu Deus, tem 2 notas aqui ao mesmo tempo. Conforme eu fui me aprofundando na produção musical, eu tocava menos nota. E é o que a gente diz, né? As notas certas, a região certa do teclado. Então, em algum momento, eu tenho técnica para fazer, mas eu toco aqui, ó. Mas eu faço isso de coração e eu tô sentindo o resto. Eu tô aqui parado porque a melodia da voz, o respiro da bateria, a guitarra tá fazendo só uma notinha e tá tudo tão encaixado e você tá naquele momento, sabe? Eu aprendi isso em estúdio. E fui levar isso pro dia a dia, viajando com o Baruch, viajando com pessoas. Você levou esse conhecimento, isso, que é uma absorção de anos. Você levou pro palco. De ano, eu levei anos. Os meus alunos não. Meu aluno ele tá na aula 1. O cara começou a aprender, hoje eu falo, aprenda o Dó maior. Mas, você vai tocar a música 1 aqui, você saiba que existe um negócio chamado expressão, que tem a ver a intensidade que você vai tocar nas teclas e ouça a música. Os meus alunos, desde o início, eles já começam a falar de expressão. Olha a diferença. E aí você vê um músico dos mais famosos hoje em dia, você vê o cara estourado, o cara... E você fala, ok, toca muito, mas não expressa nada. Agora você pega alguém ali que tá tocando e aí vai vendo. Hoje, aí eu comecei a me expressar também com o corpo, não para fazer uma apresentação, mas porque se aquela música... Se eu sou um cara um pouco mais expansivo, e no meu caso é o contrário, tá? Eu não sou expansivo em tudo. Eu sou expansivo quando eu tô tocando. Quando eu tô ali embaixo, eu sou mais travado, eu vou num show de uma banda que eu gosto, eu fico assim assistindo como músico, não me mexo. Eu tô adorando, mas eu não me mexo, é o meu jeito. Mas quando eu tô tocando, parece que eu me expresso, mesmo que seja algo simples. Eu tô ali vivendo aquela música e tô profundo. E aí hoje, no final dos cultos, sempre vem uma irmãzinha, uma senhora falar... a forma que você tocou hoje, sim, marcou muito o meu coração, dá vontade de cantar, de te ver tocando. Aí eu falo, eu atingi hoje o alvo. Esse era o objetivo. Esse é o objetivo. E aí vem alguém e fala, caramba, Leandro, você toca muito. Tipo, isso não diz nada pra mim, porque, sinceramente, alguém fala pra mim no final do culto, cara, você toca muito. Aí eu falo assim, ô Baruch, você acha que hoje eu toquei muita nota? Você acha que eu exagerei hoje? Porque alguém veio elogiar que eu toco muito. É quase o inverso. Eu fico preocupado de ter exagerado para chamar a atenção de uma forma... Porque quando você ouve esse tipo de elogio é que você fez alguma coisa, né? Que a gente fala, fritou demais. E o objetivo é outro. É tocar pela música. Não pela música em si, mas... E aí a gente fala no todo. É assim, a igreja tem uma visão. A igreja tem uma visão. O pastor tem uma visão. Ele passa a visão para o ministro de música. O ministro entende a visão, escolhe um repertório, letras que tem aqui a ver com aquilo. Chega no diretor musical, no arranjador e fala assim, a gente precisa tocar essas músicas com essas letras. Aí o arranjador fala, tá, mas dentro dessa visão, a gente vai tocar o worship. Não, a gente vai fazer mais soul,
mais pentecostal, mais isso, mais aquilo. O arranjo vai ser isso. E aí define-se um estilo musical, uma identidade musical da igreja, pensando na igreja, pensando no culto, pensando em quem vai assistir da internet, em quem são os membros da igreja, quem é que a igreja quer abraçar com aquela mensagem. E aí sim você faz uma recepção com um sorriso, você põe uma música de fundo antes de começar o culto, que vai te trazer já... você quer que o culto comece com festa, com celebração? Então, quando a pessoa pisa dentro da igreja, já está aquelas músicas com esse clima. Porque quando começar o louvor, a pessoa já está com o coração naquela velocidade. Você não pode pôr um pianinho triste, uma coisa assim, e achar que o culto vai começar. Vamos juntos cantar ao Senhor, vamos celebrar. Gostei da ideia, hein? Gostei da ideia. E aí? Vamos Lucas? Celebrar. Legal, hein? Aí você põe um contador, porque o contador já está mexendo no coração das pessoas. As pessoas estão falando, faltam 30 segundos. A pessoa já começa a ficar quieta, ela já sabe que o culto vai começar naquele clima. Aí você já dá um boa noite, falando, boa noite, irmãos, vamos louvar o Senhor, e já começa. Nada de bora ficar de pé, pessoal, por favor. Já está no... Exato, nada de não baixo. Precisa mais. Já vem. Pessoal, chegou a hora, é o culto, amém. E às vezes a gente Seja bem-vindo. A gente já quebrou padrão de falar, hoje não vamos dar boa noite, vamos cantar. Direto. 3, 2, 1, pá! E foi. Daqui a pouco você dá uma boa noite, você fala. E é aquilo que eu tô falando. Você fala onde precisa falar e o que precisa falar. Agora, você ficar falando, pô, fica em pé, você canta, não, canta mais forte. Sabe, se você fizer o trabalho direito do arranjo, das notas certas, do clima que você quer trazer, da letra certa, da música certa, isso flui natural. E aí, a maioria da igreja fazendo, a minoria vai fazer. Então, tudo isso conta. Então, quando a gente acaba falando da mentoria, não dá para ser uma mentoria só do louvor, porque senão a gente faz um trabalho aqui específico. Parece uma mentoria da igreja. Porque senão não conversa. Isso, como é que é o nome disso? Liturgia do liturgia. Culto. Tanto é que a gente fez o tema, esses dias eu falei sobre liturgia. O pessoal entrou para fazer mentoria de louvor e a gente, no primeiro encontro nosso, foi sobre liturgia. Porque eu falei, não tem como resolver um problema sem o outro. É um relógio, né? Exatamente. Tudo tem que estar tudo de conversa. Acordo. Aí você, até oferta, que é algo que quebra muito assim no momento do culto, você consegue encaixar, fazer de uma forma que sabe, tá no momento de culto. É um momento ali de culto também, a oração, a mensagem, pós-mensagem, a despedida, tudo tá... Eu vou pensar aqui numa coisa, antes de falar um pouquinho também sobre essa questão do worship, dessa transformação. Tudo isso aqui tem a ver com todo esse tema do worship e tudo mais, Sim. até dessa mudança da igreja, até para que a gente possa entender o que é o louvor na igreja. É isso que a gente está falando. O fundo de mensagem, sabe, o fundo da pregação, Sim. virou algo padrão praticamente em centenas e milhares de igrejas, que parece que vem com essa onda do worship, uma coisa parece que continuou. Sabe o pad que você segurava com 2 notas? Ele continuou para pregação. Ele vai embora. Parece que ele vai embora, E, na verdade, assim, eu não discordo porque eu gosto, né? Eu vejo muita gente com dificuldade de fazer esse tipo de fundo por conta da sensibilidade, talvez seja essa questão da sensibilidade, porque a pregação, se a gente for olhar por um outro lado, é uma música de uma outra maneira, certo? Ele está ali numa entonação específica e muitas vezes acaba não casando. Mas você acha que essa tendência desse fundo de mensagem tem a ver com essa onda worship que tomou as igrejas? Eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas... Eu não estou criticando, tá? Eu acho que a maioria das pessoas, elas não pensam porque elas estão fazendo. Elas fazem porque elas viram e acharam legal. Mas elas não questionam o porquê daquilo. E aí que eu entro na questão, e aí eu vou concordar com alguns que vão falar, poxa vida, a gente só importa a música. A gente só faz o que os outros fazem. Eu entendo isso quando a igreja tem umas limitações. Por exemplo, você pega uma igreja simples, que tem dificuldade, não tem um arranjador ali e tudo mais. Poxa, pega ali, pronto, vai no Multitracks, pega os arquivos, solta o VS para somar e tenta fazer o melhor possível daquilo. Sabendo que vai te limitar. Porque se eu quero dar um clima de um louvor, como eu falei, poxa, hoje é um clima de descanso nos braços do Pai. A gente não tem arranjo para essa música, sabe? Dificulta. Agora, você tem um arranjador, a não ser que a igreja queira ser uma igreja desse clima, a pessoa entra e já começa... Aí as músicas todas me falaram esses dias, a gente
4 músicas na mesma tonalidade, na mesma intenção, todas com a mesma velocidade. O que eu acho ruim hoje, da parte que eu não gosto do worship, é que não tem música rápida mais, né? Não tem música rápida, não tem música de celebração. Sumiram, né? Pra mim isso é ruim, porque a gente precisa celebrar também. A gente precisa celebrar. Todas as músicas têm que ser na mesma toada e tudo mais, entende? E os famosos popurris, né? Que seria o que foi muito feito pelo pentecostal, só que não o pentecostal... esse pentecostal natural que a galera... Os forrozão lá, né? Tudo que ia emendando uma na outra. O worship virou isso, porque a gente tem um refrão, 2 refrões, 3 refrões e vai emendando o refrão de uma música da outra, tudo na mesma tonalidade, e você tem 25 minutos de música. E aí eu concordo, eu vou concordar. Eu, talvez tocando isso, me incomoda um pouco de fazer uma coisa só, porque eu sou um cara, como eu falei, de emoção. Mas no meu ponto de vista como arranjador, tá? Existe uma coisa, quando a gente vai tocar numa praça, sabe, bandas internacionais que a gente gosta, os caras, a gente vai fazer um show, 1, 2 horas, você tem que escrever um roteiro, como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um roteiro de filme, porque é difícil você prender a atenção se você não tiver dinâmicas. Então, para mim, toda música tem que ter muita dinâmica e entre as músicas tem que ter dinâmicas. Então você tem o muito forte, você tem o suave, você tem o rápido, você tem o lento, você tem dinâmicas. Quando você quebra a dinâmica e faz tipo uma só velocidade, isso pra mim é difícil entender. É difícil entender. E aí é onde eu não gosto. Repetição. Aquele lance da repetição, né? Aquela coisa de você olhar no espelho e falar, você vai vencer e tudo mais. Olha no espelho, tipo... Talvez tenha um lance do emotivo aí que você se convence com isso. Mas isso, você olhar no espelho e ficar repetindo, não vem falar que é o Espírito Santo. Eu acho que... Enfim. Tá, eu penso igual. Tá, Então, assim, tem o lance de... Palavras mágicas? De você sentir. É claro que você tem um silêncio aqui. E alguém fazer um... lá na igreja. Alguém levantar, uma criança chorar. No silêncio, é um impacto muito grande. Você tem, tipo, quando a gente fala, não deixa buraco, não precisa ser um pad, pode ser um piano. É pra não quebrar com um choro, com barulhinho, né? Eu nunca tinha visto por esse lado, Pra não quebrar. Agora, quando você põe um pad, é aquele movimento de, sei lá, é um movimento um pouquinho mais zen mesmo, tá? Não talvez, aí é uma parte mais teológica, talvez venha trazer, eu não entendo isso, mas talvez sim você tenha alguma coisa do nosso coração, de batida, pode acontecer. Tá, eu tenho uma posição teológica mediante ao fundo de mensagem, né? Tá. Que é, se não atrapalhar a mensagem do evangelho, se não levar a pessoa para emocionalidade, que é a questão dela decidir por emoção, tá tudo bem. Mas a música leva, não, né? Rola emocionar. O problema não é emocionar, é trocar a fonte de decisão. Entendi. Por exemplo, fazer com que ela decida contribuir por emoção. Ou muitas vezes, eu quero aceitar Jesus aqui por emoção e não pela mensagem do evangelho. Eu acho que trocou as posições, é que a questão é trocar, priorizar uma coisa ao invés da outra. Entendi. Você viu que tá o clima, a mensagem não tá rolando muito, você solta uns chavões com o fundo, aquilo já era. Sim. Sabe, a troca das prioridades, né? Isso eu falo até sobre dom. Eu falo sobre dom. Se o dom atrapalha a mensagem do evangelho, cancele o dom. Porque a mensagem é o mais importante, né? Entendi. É a mesma situação. Eu não sou muito a favor de fazer fundo musical, até porque eu sou pianista e eu fico mais cansado, né? Tem que ficar meia hora e geralmente criando. E as cadeiras? As costas são... Um banco. Eu tenho problema nas costas disso. O nosso aqui é um puff. Então, assim... Coitado do tecladista, exato, né? Eu já sou contra isso. Mas por outro lado, eu já fiz trilha sonora de filme. Eu gosto, pra mim, a vida é uma trilha sonora. Então, você já fez filme? Já fiz trilha sonora de filme gospel nacional e tudo mais. Que legal, que legal. Eu gosto disso, eu gosto. Eu gosto muito. Assim, meu sonho, eu pensei em ir atrás disso, né? Correr atrás disso. Mas não fui ainda a fundo. Então, assim, quando a gente... Pra mim,
se fala, faz um fundo aí, pra mim é uma trilha sonora. Eu, como músico, como técnico, como produtor musical. Então é o seguinte, você tá... e aquele dia eu tava andando lá e você tá rindo, eu já tô com notas alegres. De repente você vem pro emotivo, eu vou colocar as notas certas. O que aí no meu ponto de vista técnico, eu acho que não pode desconectar. Cara, nesse ponto colabora muito. Eu acho que não pode desconectar. Então você tem um músico que tá estudando lá, o pastor tá falando da crucificação e o cara tá estudando no teclado. Não ou sabe tocando música, né? Não, e o pior de tudo agora é assim, ó. Isso eu vou falar aqui porque eu sei que eu já fiz isso. Eu toco teclado também e já fiz isso aí também. Me condeno por isso. De estudar. Não, de tocar uma música. Não, tocar uma música. Só que hoje, com o YouTube, o cara tá aqui pregando. E a igreja tá monetizando os vídeos para poder né, pagar as contas da igreja. Tá. E aí eu tô lá ouvindo a pregação, né? E aí daqui a pouco eu olho, poxa, já cortou o louvor, porque acabou o culto, corta-se o louvor, para não dar direitos autorais, e aí fica só a pregação. Aí eu olhei e falei, tem um trecho aqui ainda que tá, e aí tá lá a pessoa tocando, mestre, eu preciso de um milagre. Aí derruba. Derrubou, perdeu a monetização do vídeo, né? Então, ali, ó, só uma dica, né? Não toque músicas, né, com fundinhos, linha melódica, porque o YouTube pega tudo, né? Pega. E aí a gente perdeu aqui direitos autorais de algumas músicas, de uns 10 vídeos mais ou menos. Por causa disso. Aí é lógico, né? A gente monetiza por quê? Porque essa monetização do canal da igreja ajuda a pagar as coisas da estrutura mesmo, principalmente da mídia. Mas aí, tocou fundinho musical já era, né? É isso, tá conectado com o que está acontecendo. E isso é novo, né? Se a gente for pensar essa perspectiva de perder os direitos da monetização, é algo recente para a maioria das igrejas. Sim, é muito recente. Mas é isso, está conectado. Então a música, ela tem um poder muito grande. Então quando a gente fala do worship, eu entendo os críticos, eu só acho que a crítica, ela tem que partir ou com embasamento, ou principalmente com soluções. Alguém vem falar, poxa, o worship... Tá bom, eu te dou razão. O que a gente faz? Apresenta propostas. O que a gente faz para melhorar, Então, quando a gente chegou lá, e a gente esteve durante um tempo na IBAB, na direção, o Baruch como ministro, a gente chegou e falou assim, porque a gente nunca foi, o Baruch não foi do worship, mas a gente gosta de música, tem muita música boa. Muita. Só que não combina... Com a IBAB não combinava a gente repetir 20 vezes o refrão. Não até tem nada a ver com a igreja. O pessoal caracteriza o Morado, por exemplo, é uma banda que eu adoro. E o Morada. Sim. Eu até falei com o Magnani, que veio aqui no podcast aqui. E ele falou, é incrível, o pessoal do Morada é muito legal. E as músicas são muito bonitas, né? A letra também, eles seguem uma linha teológica muito bacana, né? E a galera caracteriza eles como worship. Então, mas é a velha história, a guitarra... Aí tem tanta coisa. Eu acho que tem a ver com estética, não tem? Tem um monte de coisa. Mas quando a pessoa não gosta daquilo, ela quer criticar de alguma forma. Então apresenta solução. Por exemplo, a gente tocou Em Teus Braços, a gente fez uma versão groovada. Eu assisti, é aquele que tá gravado? Muito bonito, né? Exato, porque a gente queria uma música um pouquinho mais rápida e queria cantar a letra, porque aquela letra ia dizer aquele dia. A gente chegou e, na hora assim, todos os músicos lá prontos para tocar a música, falou, vamos fazer em groove? Vamos. Baixo faz assim, batera faz assim, vamos tocar, vamos, tocamos. Então, olha só por onde Vocês lançaram, acho que lançaram um videozinho, não lançaram? Sim, tem um vídeo no YouTube, sim. Com a gente, não tá no Spotify, mas e isso tem funcionado. Então, assim, olha só, a música... Na IBAB não combina essa questão de repetições, né? Não combina. A igreja... Talvez 2 vezes o refrão foi, né? Mas aí que tá. Mas no momento de oração, eu já vi o Pastor dos Anjos chegar e puxar um monte de worship que eu nem conhecia. E a gente foi atrás... Foi um momento de derramamento, assim, muito legal. Aqui é interessante, tem acontecido isso. Depois da pregação, aconteceu um momento worship e fica muito mais fácil, até porque o momento depois da pregação, ou você coloca uma música histórica que combina muito bem, a galera fica refletindo sobre a música, ou o pessoal vai cantar junto. E é muito mais fácil você pegar um Só Tu És Santo, Em Teus Braços, e aglutinar, né, fazer um medley, e a galera vem junto, e é bonito, é legal, e além disso, gera uma comunhão tão bacana, cara, da igreja cantar junto, né? E sempre... lá, então, é interessante, eu não sabia que lá também poderia acontecer isso. Olha, porque aí que tá, pode acontecer, quando a gente rotula as coisas, a gente se priva de coisas boas também. Quando a gente rotula, a gente pode
não dá para defender hoje em dia, sabe? Eu faria... Esse cara é o cara. Sabe? Eu não gosto disso, mas eu gosto desse cara porque é da antiga. Não dá para defender. Você não vai gostar de todas as músicas dessa pessoa. Ao mesmo tempo, você não vai não gostar de tudo, sabe? Entendi. Eu não gosto de worship. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Um músico não deveria se dar o direito de fazer isso. Perfeito. Do meu ponto de vista. Perfeito. Por isso que eu, no mínimo, entender o que está sendo feito, sabe? Porque esses dias eu postei um negócio falando de VS, hein? O pessoal, uma boa parte de pessoas começaram a criticar falando VS, porque o worship, eu falei de VS, eu não falei de worship. Primeiro ponto. Aí uma pessoa criticou e falou, eu acho que por isso que os músicos não têm estudado, eu não aceitaria não tocar o meu instrumento, ficar dublando. Eu falei, aí eu entrei no perfil da pessoa. Eu me dei o trabalho de entrar no perfil da pessoa, aí a pessoa lá, professor de música, piano, não sei o quê, 300 seguidores. Aí eu falei abertamente com ele, se ele criticou ali, eu falei, meu amigo, um conselho, você não me pediu um conselho, mas já que você abriu aqui para eu falar, você levantou a bolinha, cara, você não ouviu o meu vídeo. Eu estou falando que o VS, ele soma, você tem uma banda tocando ao vivo e tem alguns instrumentos que a gente não consegue tocar, que estão ali no fundo, só dando um apoio pra gente. E isso enriquece muito a música. Inclusive, se você acha que o VS pode atrapalhar a sua criatividade, eu falei pra ele, você como um professor de música, você poderia criar o VS e os seus arranjos. Talvez isso ia te trazer para a realidade hoje em dia e ia te abrir portas profissionais. Aí a pessoa falou, não tinha percebido desse ângulo. Simples assim. A gente vê muitos músicos criticando, mas quando você vai ver esses músicos... Cara, eu duvido que um músico, dos músicos que a gente está vendo, que top, que estão aí de vitrine, eu duvido você vê-los assim, fazendo uma crítica muito dura a alguma coisa. Porque... você tem aí o exemplo do Rock in Rio, né? Ali, eu não acho que não vi nenhuma banda sem VS. Não existe, isso não existe fora. E além disso, você vê como as pessoas estão abertas ao novo. Que é a questão de ser eclético na sua... Nada é mais... Não existe mais isso aqui eu não faço. Tá todo mundo... E, cara, um músico, a vida de um músico é tão difícil hoje em dia, ele não pode falar, eu só vou fazer isso. O músico não pode, principalmente um profissional. Então vamos dizer que o músico... não, o cara ele tem um outro trabalho e ele é voluntário na igreja. Aí já entra naquilo que eu falei. Não se trata... Quando você é um voluntário, ou você vai tocar numa banda, mesmo sendo profissional, não se trata do você, o que eu acho, o que eu gosto. Você decide se você quer se voluntariar ou não. Mas você, estando lá dentro, você não pode falar, isso eu não faço, isso eu não quero fazer, isso eu quero fazer. Eu vou tocar essa música, mas do meu jeito. Um arranjo, eu como arranjador, isso é uma ofensa, porque quando eu faço um arranjo, eu estou pensando no detalhe. O teclado faz isso para a guitarra fazer aquilo. O bumbo faz aquilo para conversar com o baixo. E a guitarra não vai ali para não cruzar com a voz, está tudo encaixadinho. Aí o músico fala, eu vou tirar os acordes e vou tocar do meu jeito. Ele meio que desequilibra todo o arranjo. Mas aí você não está se voluntariando, você não quer ajudar a igreja, então vamos lá do que eu falei ali atrás. O pastor tem uma visão, uma missão da igreja, tem uma visão, a música, o repertório, o estilo musical, traz... E aí chega no músico, ele só tem que fazer a parte dele. É como se um músico de orquestra falasse, eu não vou tocar essa linha de violino na música de Bach. Eu vou tocar o que eu quero. São 100 músicos numa orquestra. O cara faz ali, o cara da percussão toca só no compasso 400. É uma coisa mais técnica, essa só no compasso 4, é verdade. No final... Plim, acabou, você tá aqui para isso. É isso aí. Eu vou falar uma coisa mais técnica, mas acho que muita gente vai entender isso. Não é dó com mi, é dó. Entendeu? Não é sol com C. É sol. Exatamente. Então não dá pra... Na hora... fez o ensaio. Aí
Quebrou? Quebrei, mas não tem mania. Deixa eu ver. Ô, Luca, consegue abrir aqui? Deixa eu ver se abre. Ixi, olha aí. Ó. Não, vamos dividir, então. Ah, aí sim. Só um golinho já foi. Obrigado. No ensaio, dó. Aí chega na hora, a pressão tá maior, aí vem aquele dó baixo mi. Só que não é isso que tá sendo... Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, tá? Isso é um desdobrar disso. Ainda falando sobre o VS e toda essa cosmovisão worship que faz parte e não faz pouco tempo, né? Já está aí pairando faz bastante tempo. Quanto à questão do VS, né? Nós estamos com uma escassez de músico nas igrejas por voluntários, né? Antigamente, eu lembro, você tinha muita gente que tinha disponibilidade de estar numa terça na igreja, quinta. Hoje em dia, a vida já está muito mais difícil também. O trabalho também é muito mais busy a vida, né? Tem que trabalhar muito, sim. Estudar e toda aquela questão. Você tem uma escassez de músicos. 2 perguntas. A primeira, o VS poderia solucionar esse problema, né? Sim, e a segunda, músicos contratados na igreja. Porque existem gente que diz que não, o serviço é gratuito, porque tem que ser voluntário. Isso aí vai tirar a espiritualidade e assim por diante. E você, como profissional, sabe o que é isso, né, de fato, né? E como explicar essas 2 questões? O VS realmente colaboraria para uma igreja que, por exemplo, só tem um tecladista e um baterista e... Com certeza. Tá. O VS, ele tem ali todos os instrumentos. Se um músico aconteceu um imprevisto, não tem um músico ali, você pode soltar o instrumento original. Entende? Ele vem para somar. Então, mas eu nem... Isso ajudaria sim, ajuda nos ensaios, ajuda em tudo. Mas eu digo o seguinte, o VS, ele é um... Ele dá um corpo, ele dá liga na música. Quando você ouve uma música, é claro, você vai tocar um groove, a música é um quarteto mesmo. Eu vou fazer um arranjo de uma música, eu penso o seguinte, por que uma música em estúdio é tão diferente de uma música ao vivo? Porque em estúdio a gente grava 2, 3, 4 guitarras. A gente grava 4, 5 teclados. E ao vivo, tem igrejas que pode ter isso. Mas imagina um guitarrista tá ali, você tem 3 guitarristas, você fala, você só vai tocar no refrão isso aqui, ó. O cara, é difícil isso para um músico. Então, essas pequenas somas, elas vão pro VS. Mas a gente não quer abrir mão. Eu não suporto ver playback, eu não suporto ver, por exemplo... Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu lembro que eu vi alguma coisa ao vivo da época do Skank que trabalhava com metais, eu vi um negócio deles e tava lá, aquela coisa de metais, eu não gosto muito. Pode ter, o pessoal usa VS para isso, mas eu não gosto. Eu gosto de... O que tem ali de principal tem que estar mesmo. Agora, esses pequenos detalhes, é difícil você reproduzir. Então o VS, ele traz o corpo. Você vai pedir para um tecladista fazer um pad contínuo? Se eu chamar um segundo tecladista para tocar comigo e falar, faz o pad aí, eu não tenho coragem de falar pro cara, fica aqui parado, a música inteira, 20 minutos, não dá, né, cara? Você tem que disparar o pad. Então, é por aí que a gente está falando. Então eu falo assim, guitarrista, ouve as guitarras principais. Ah, na estrofe é uma guitarra clean, no refrão é uma drive, então é isso que você vai fazer. O que a guitarra mais chama atenção em cada período da música você faz. O resto, que é uma soma, o VS faz. Ponto. Então o VS ele traz esse corpo, ele faz a música ficar aquela cara mais ao vivo. Ele traz o estúdio para o ao vivo. Então ele é muito bom em relação a isso. O que uma igreja com um tecladista, um baterista, um baixista já conseguiria fazer um culto muito mais espetacular. Muito. A única coisa que vai ter que ter o clique, né, e preparar fone pro baterista, não é isso? Você tem que estar com fone. Tem que preparar a estrutura técnica. Mas hoje em dia, pelo que eu tô vendo, igrejas pequenas, médias já estão começando a ter mesa digital. Não é caro, né? Não é caro não. Essa produção. Hoje é muito mais acessível. E o fone tem outra vantagem de você segurar limpar o volume de palco. O visual, já várias coisas assim. Então isso conta muito a favor também. Então é uma coisa que vale muito a pena. Aquele medo de metrônomo, o pessoal tem medo de metrônomo. Cara, mesmo que você toque sem VS, toque com metrônomo, só para não correr. Porque quando fica na emoção, você chega um dia que você tá mais agitado, você toma um café, tá mais agitado, você puxa as músicas tudo rápido. Você tá com sono, você ralenta as músicas. E na questão assim, no começo, errou, para. Exato. Mas tem um metrônomo,
que você calcula, essa aqui é a melhor velocidade para música. Toca com o metrônomo, deixa o metrônomo solto ali e tem variação, né? Tem gente que prefere dobrado, tem gente que... aí tem as variações. Agora, eu lembro, o China, sabe quem é o China, né? Sei. Ele falava, se ouviu o metrônomo, tá errado. Ele falava, exatamente. Ouviu, tá errado. Tem alguma coisa errada. Qual foi a segunda pergunta que você fez? A segunda pergunta é sobre músicos contratados. Músicos contratados. Porque eu passei nos Estados Unidos em algumas igrejas, fiquei uma semana, uns 10 dias, ali na região de Newark, Nova York, e a maioria das igrejas tinham músicos contratados. Todos. Ou seja, músicos? Todos, assim, não tinha. As igrejas que não tinham e estavam dependendo de voluntariado, não tinha ninguém tocando. Ou tinha um playback tocando, ou um tecladista que era o filho de alguém que gosta de teclado. Nada realmente. As igrejas que eu fui, que realmente tinham uma estrutura de igreja, não eram grandes, tá? Eram igrejas pequenas. Eu não imagino também as condições, é um outro país, é uma outra circunstância, mas todos eram pagos. Aí quando eu voltei para o Brasil, aí teve todo esse processo de que a gente não pode falar aqui, né, desses 2 anos, 2020 e 2021, que mudou também a perspectiva da igreja. Eu estou já enxergando aqui um caráter muito mais próximo a necessidade de ter alguns músicos que são contratados para que a igreja tenha uma boa fluidez no trabalho de música da igreja. E isso aí por exemplo, perderia a espiritualidade, é legal. Você que já andou muito pelo Brasil todo, eu acho que muito mais que eu, muito mais que a maioria das pessoas que estão assistindo, você já deve ter visto muitas igrejas de todos os tipos, né? O voluntariado tem diminuído. O que eu vejo, na minha perspectiva, é que diminuiu, mas talvez eu tô virou de cabeça para baixo depois Sim. Dessa crise que a gente teve. As igrejas voltaram de um jeito todo diferente, né? Vieram pessoas novas, vieram as pessoas que vinham, já não estão vindo mais. O voluntariado... A experiência que a gente teve lá na IBAB foi os músicos voltaram pesado, voltaram todos e muitos mais. A parte técnica caiu muito. Quem servia na parte técnica perdeu. Isso foi o nosso caso lá. Mas tudo voluntariado. Tudo voluntariado. O que eu acho é o seguinte, eu particularmente, eu sou sempre contra aquela coisa de regras ou costumes sem o porquê das coisas. Por que contratar ou por que não contratar? Então já começa aí. Eu sou muito prático, tá? Eu sou muito prático. Vamos voltar lá. Qual a visão da igreja? A visão da igreja é tal. A gente quer fazer isso. Para a gente fazer isso, vamos supor, a nossa igreja é uma igreja de missões, a gente quer ganhar o bairro para Jesus. Beleza. Para fazer isso, a gente precisa fazer um culto com qual a linguagem do bairro. Tudo isso conta. Não adianta falar, sabe, o Espírito Santo, ele move, ele pode tocar numa pessoa lá na casa dela, ela sair andando sem rumo, entrar aqui na igreja, se converter? Pode. Mas há também aquele caso da pessoa que a esposa está insistindo para o marido vir na igreja, ele nunca vem, um dia ele fala, tá bom, vamos lá, você está insistindo, eu vou. Aí ele chega aqui, tipo, ninguém dá uma boa noite para ele. Aí entra um pastor já que, tipo, a visão, ele olha pro cara e fala assim, nossa, por que esse cara tá vestido assim? Por que ele fala desse jeito? Tudo já faz com que dê argumentos para ele se fechar mais ainda. Só que não, ele chega aqui, ele é bem recebido. Aí ele chega aqui, ele fala, eu sei como que é a igreja. Aí ele chega aqui, tá tocando uma música gospel internacional, meio pra cima. Ele fala, nossa, tem um telão diferente. Nossa, um contador moderno, que legal. Aí o pastor entra assim, meio solto, dá uma boa noite, ou nem tem boa noite, já começa uma música, ele, que legal, a música é boa. Achei que a música de igreja era ruim. Então, dentro dessa visão, vamos pensar nessa igreja hipotética que a gente está pensando aqui. A igreja quer ganhar para o bairro, quer trazer gente. Então a gente fala, a gente precisa de uma linguagem assim, para conversar com essas pessoas, e a gente precisa de uma música assim. Então, no sonho da nossa igreja, a gente tem que ter essa música. Essa música tem violino? Não. Essa música tem metais? Não. Porque a gente decidiu fazer uma igreja com uma linguagem de rock, com uma linguagem de worship. Não, a nossa igreja tem muitos metais. Então vamos trazer os metais, porque é a cara da nossa igreja. A nossa igreja tem muito cantor. Então vamos trazer um coral? Quem diga o Mavericks, que é um worship com coro.
Isso aí, antes de eu ouvir Mavericks, eu tive essa ideia pra gente colocar lá na IBAB. A gente tava conversando, falando, cara, a gente tem muito cantor aqui, vamos trazer um coral. Isso vai ser diferente. Olha que... Loucura, né? Porque era o que a gente tinha ali. Então, a gente pega a identidade da igreja, a igreja tem isso, aí a igreja tem um coral alegre, até jovem. Falando sobre o Bola de Neve, que ainda faz o reggae. Isso, exato. Eu quero falar com a juventude. A gente é uma igreja super característica a gente da é uma igreja, né? Que cresceu na praia. A gente tem que falar com o surfista. Nada melhor que o surfista entrar numa igreja que ele espera que é quadrada, ele olha uma prancha de surf, que é o púlpito é uma prancha de surf, e o cara fala, que legal isso aqui. Ele começa a se abrir para aquilo. E a música é um reggae. Caramba! E até hoje ainda tem o reggae, né? Por mais que veio toda essa onda, essa diferença, ainda tem uma pitadinha. Não é mais tão comum como era, que antigamente era só reggaeira, tal, lançaram até muitos álbuns, né? De reggae. Hoje eles ainda têm, porque mantém a identidade, né? Lembrando, eu não estou falando aqui de teologia, que é uma outra discussão. Eu estou falando de estética. Sim, né? Isso. A gente está falando de uma estética, de uma visão da igreja. Aí você começa a falar, ok, eu preciso dessa identidade. Aí eu olho e falo, nessa identidade, eu preciso de um guitarrista que toque moderno, com delay. Aí você tem um voluntário. O voluntário fala, não, eu não gosto disso. Eu não vou fazer isso. Eu gosto de solar, eu sou dos anos 80, eu gosto do Van Halen, eu gosto do não sei o quê, e é o meu jeito. Poxa, mas a gente tem uma visão por causa da visão da igreja, não sei o quê. Não, então eu tô fora. Beleza, então a gente não tem guitarrista. Ah, não, mas aí o estatuto da igreja não permite? Não, peraí, gente. A visão está acima disso. A gente precisa de um guitarrista para fazer isso. A gente consegue se adaptar à nossa visão sem um guitarrista? Consegue. O Mavericks não tem guitarrista. Consegue. O Maverick? Não tem. Maverick? Não tem. Não tem? Não tem. É órgão, baixo, piano e bateria, né? Não sabia. Eu nunca vi, pode ter, mas eu acho que não vi violão. É um estilo. Interessante. É o que temos. E na Bethel o violão está muito presente, Exato. Né? Então, assim... Mas porque também segue uma linha mais country, será? Sim. Então quando você começa a ter uma visão, uma identidade... Você acabou de abrir milhares de caminhos, né? Isso. Aí você fala, o que eu preciso fazer? Às vezes você fala assim, gente, eu com piano e voz aqui, a igreja ainda é pequenininha, eu sempre falo isso, para ter um monte de músico não comprometido, que não quer se comprometer... E por falar em piano e voz, vocês têm um trabalho incrível lá, né? Sim. Com o Baruch, né? A gente fez piano e voz. A gente tá sonhando com uma turnê em piano e voz. É lindo, né? Pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Faz um piano e voz que a igreja vai cantar. E aí você vai trazendo os elementos. Agora a igreja quer esse formato. Não, a minha igreja eu sonhei que tem que ser worship, ou tem que ser rock. E rock sem guitarra não dá. E eu não tenho guitarrista aqui. Não tenho. E eu tenho condições de contratar? Eu contrato. E na hora de contratar, você fala, a visão da igreja é essa. O que você acha? Você não vai contratar só pela qualidade técnica da pessoa. Tem que ter mais do que isso. Você fala, é a mesma coisa que você levar um guitarrista de rock para uma turnê de samba. E ele fala, deixa eu pegar meu dinheiro aqui. Sabe? Ele é um profissional, ele tá tocando, mas, peraí, você... Cara, conversa com a gente. Fica aqui na roda, vamos rir junto. Vamos nos divertir tocando, fazendo um show de samba. Não, eu sou um guitarrista, tô precisando e vim tocar, sou roqueiro, vim tocar samba. Sabe? Então na igreja é a mesma coisa. Então você fala assim, essa é a visão da nossa igreja. O que você acha? Você acha que tem a ver? Você acha que seu coração tocar essas músicas, você ficaria em paz? E você toparia esse salário? Porque hoje em dia, cada dia mais, principalmente essa nova geração, é muito mais, não é só o dinheiro, é mais profundo do que isso. É a causa, né? A causa. Então, aí deu tudo certo, porque aí você olha e fala, poxa vida, esse cara tá precisando de trabalho e a gente tá precisando de um guitarrista. Casou. Bem legal. Agora, eu trago um guitarrista aqui, o cara tá com dificuldade financeira, porque ele é um guitarrista, ele é um baita do músico, mas a gente tem a política de não pagar. Nem que seja assim, enquanto você não arrumar emprego, a gente vai te dar uma ajuda de custo, a gente vai te dar uma cesta básica. Ou então não, eu quero fazer um negócio, quero subir a régua. E aí os voluntários vão subir régua. Às vezes você trouxe 2 profissionais que vão
puxar a régua de todo mundo. E alguns vão ficar no caminho e vão falar, aqui eu não consigo mais. Não, e até existe, aqui na nossa igreja são todos voluntários, né? Existem profissionais da música que são voluntários na igreja. Na IBAB é o que mais tem. Mas trabalham com música. É isso aí. Eles trabalham sexta, sábado, quarta, trabalham com música, mas estão dando o seu dom, o seu talento aqui de forma voluntária. Isso. Né? É isso. Agora, se você tem 5 cultos por semana, 6 cultos por semana, haja voluntário. Não tem haja muito voluntário. Você precisa de um profissional, né? Então, esses músicos eles estão aqui 2 vezes por mês, num domingo. Tranquilo, né? No máximo. Então, mas tá surgindo a escassez, que é natural. Porque estão voltando os shows, aí a pessoa vai fazer um show e tal. Muitas vezes o show secular é sexta, sábado e domingo. Né? E se a igreja tem condição e está precisando, agora tem outro caso, que é, eu tenho voluntários, eles são médios para bons e principalmente eles querem crescer, mas a gente fala, não, eu quero os melhores aqui comigo. Aí eu vou contratar todo mundo e vocês voluntários senta ali e assiste. Eu também não sei o quanto eu sou a favor disso. Eu gosto. Eu entendi. Eu gosto de voluntariado, a pessoa se dedica e fala, eu quero fazer, o que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? A pessoa quer entregar aquilo e ela é um membro da igreja, eu acho que a gente tem que tentar o máximo. É verdade. O voluntariado é muito especial, né? Ele é especial. Na hora que você não tem, aí se pensa na possibilidade. Sabe que o voluntariado, você é um profissional da música, você rodou o Brasil tocando, e você provavelmente até hoje vai voluntariamente em algum lugar. Às vezes você vai lá, toca, e aquilo é muito bom. Sim. É algo que sai fora, não tem como pagar, não tem preço. Não tem. É algo que é muito importante. Às vezes até o emprego, isso que eu tô falando, às vezes um músico, o que você vai oferecer para um profissional aqui, não vai resolver a vida dele. Mas é um jeito de você falar, eu preciso de você um pouquinho mais do que simplesmente o voluntariado. Eu não, uma vez por semana só, para mim, eu posso ter você 2 vezes aqui, eu te dou uma ajuda de custo, você continua tendo o resto da sua semana, mas dá pra gente ter essa troca, e o cara só vai aceitar porque ele tem o coração aqui. Entende? Ele vai aceitar porque ele tem. Porque se ele fosse colocar na ponta do lápis... Não é só profissão, né? Não é, porque se ele colocar na ponta do lápis, ele vai falar, cara, para eu viver tranquilamente e te servir, eu preciso desse valor. E talvez você não tenha esse valor para pagar toda a banda, entende? Então, até quando você dá uma ajuda de custo, pode ser que ele tenha um coração ali de tô servindo. Eu mesmo penso assim. Eu era um diretor musical onde os meus cursos, as minhas produções musicais, ela, em termos de renda, é muito acima. Então, por que eu tô... não estou simplesmente... Porque eu servindo ali, eu vou servir muito menos, né? Eu vou ter muito menos tempo. Mas aí eu pego e falo assim, poxa, pelo menos esse tempo eu vou separar profissionalmente para a minha igreja, entendeu? E isso aqui, para mim, vai me ajudar. Claro que vai ajudar. Tudo ajuda financeiramente. Vai ajudar e eu não preciso, naquele momento, me preocupar com estou perdendo trabalho. Naquele momento, separado, eu estou com o coração ali, profissionalmente, mas principalmente porque eu acredito na causa. Eu, como músico, eu posso hoje escolher, com os meus trabalhos, com os meus cursos, com minhas produções, eu posso escolher se eu vou tocar voluntariamente ou não, onde eu quero tocar. Entende? Eu posso escolher. Se alguém me convida para tocar, Leandro, quanto você cobra para tocar para mim? Eu nem falo quanto é, eu falo, cara, eu quero ficar com a minha família. Eu não quero viajar esse fim de semana. É uma opção minha. Mas se nem ouviu o valor, me fala quanto é que eu quero. Não estou nessa fase, eu não quero viajar. Entende? É uma coisa assim. Agora, quando alguém fala, por exemplo, eu não tenho tocado há alguns anos com o Baruch viajado, eu escolhi ficar em São Paulo com a família. Aí o Baruch falou, vamos tocar comigo em tal lugar? Eu falei, vamos. Eu não perguntei quanto era o cachê. Eu falei, vamos. Quando é o voo? A gente foi. E a gente passou um tempo junto no voo, conversando, que a gente é irmão, né? Passando. Aí a gente fomos pra praia, conversamos, trocando ideia. A gente tá sempre junto, mas esse momento foi diferente. Aí depois, na segunda, tô depositando seu cachê, beleza. Aí que eu vi quanto era. Entende a diferença? É isso. Então dá para juntar as coisas. E cada caso... Dá para caminhar lado a lado, dá, né? E cada igreja tem o seu caso. Por isso que não adianta eu fazer um curso para igrejas. Eu decidi fazer uma mentoria. Eu preciso olhar
Porque o seu caso é um caso de... Eu até vou achar aqui, hoje de manhã, eu vi que o Maurício tinha publicado e o Marcelinho Machado compartilhou. Um post super bacana, cara. Ele escreveu assim, ó: o seu chamado pode ser para cantar as multidões, aos 4 cantos do planeta, mas comece apoiando sua igreja local. Achei muito bacana o que ele publicou aqui. E realmente, você ouviu agora aqui, você pode ter oportunidade realmente como músico, ou como levita, ou como ministro de louvor, rodar o mundo, né? Mas não deixa que o propósito principal seja só o ganhar, porque é o servir também, é o andar lado a lado, dá para conversar as duas coisas, né? Porque a música é uma das poucas profissões que você consegue ajudar. A gente consegue fazer muitas outras coisas na igreja, voluntariar, mas a música meio que regra, né? Toda igreja tem esse e você certeza. É um profissional da música, sempre tá ali pisando em ovos, porque, poxa, a minha profissão, eu sou voluntário, e aí você fica sabe? Não precisa ter isso. Dá para juntar as duas coisas. Desde que Nossa, que caminho tomou nossa conversa, né? Foi um caminho maravilhoso, né? É muito importante, até porque é uma dúvida extrema, as pessoas têm muita dúvida quanto a isso. E quanto à questão, para fechar agora, worship. É simples a pergunta. Eu não vou nem te falar se é certo ou errado, porque você já respondeu tudo isso. Você acha que está chegando um ponto que está esfriando, ele está ganhando uma metamorfose, ele está mudando? Ou porque eu vi a igreja resgatando hinos antigos de novo, você começa a ter uma mesclagem maior de músicas novamente no cenário gospel. O que você acha? O worship deu uma esfriada, tem mudado? Tá. Com a sua visão de produtor, tá? Tá. Eu vou ser bem sincero com você. Eu ando muito em batistas e de um tempo para cá eu parei de viajar, né? Então, o que eu vejo, eu não lembro de eu ter entrado num culto no Brasil, porque eu tenho andado pouco, tá? Que eu falo, nossa, essa igreja eu vim nesse culto e ele é worship. Acho que eu fui uma vez visitar o Hillsong, talvez. Mas eu não lembro. O que aconteceu foi que as igrejas, a maioria das igrejas, elas não enxergam, e eu tenho falado muito isso, tá? Elas não enxergam que elas têm uma identidade. Porque não tem a visão. Eu falo assim, só o fato de você, aqui na igreja, cantar uma música do Baruch, de alguma forma já está colocando a sua identidade. É você, não é o Baruch que está cantando. Mesmo que vocês toquem igual. Quando começa a trocar todos os músicos, não são os músicos da banda Salos, com outro cantor e tocando a mesma música, já é diferente. Então, a igreja tem uma identidade, sim. Mas como às vezes não tem um arranjador, ela fica não importando de fora do país só. Pega. Então, nos anos 80, tinha lá os Vencedores, então todas as igrejas tocavam Vencedores. Grupo Elo, sabe? Eu cresci nesse ambiente. Nos anos 90, teve Renascer, Era Cats Barnett, Oficina G3, certo? Tinha umas bandas de fora, mas eram as bandas mais de rock, então não tocava rock na igreja, então a gente não importava. Dos anos 2000 para cá, YouTube e tudo mais globalizou. A gente sabe o que está acontecendo na Austrália, a gente sabe o que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, se alguém lança uma música e ela pega, a gente não vai mais procurar. Aí esse pessoal mais antigo demorou para vir para a internet. Eu pulei aqui também, teve a fase do Ademar. Teve o Ademar. Teve o Ademar, teve várias fases. Antes da Renascer teve o Ademar, da comunidade, que também foi uma tendência. Eu cresci na época de Renascer e depois o Toque no Altar. Então, né? E antes disso foi o Ademar, e antes disso teve outro movimento. Então, assim, Atos 2, enfim. Então, você teve esses movimentos. Hoje o movimento é mundial. Então eu entro no YouTube, há uma grande chance de eu assistir um Hillsong, pode aparecer para mim. Aí eu olho e falo, poxa, talvez seja um pastor, olha e fala, essa música é bonita, qual que é a letra? Que letra bonita, vamos cantar ela em português. E aí virou nossas referências, porque as referências antigas não vieram para a internet tão rápido assim. E aí você teve poucas referências aqui, como isso que você falou, Toque no Altar, o Baruch e tudo mais. E até o Toque no Altar é antes da internet nesse nível, né? E aí você pega, por que cara, não tem...
a maioria das igrejas que eu vou talvez me conhece por causa do Baruch e cantam muita música do Baruch. Tipo, pega o álbum inteiro do Baruch e coloca no louvor, porque fala, nós não somos só worship, mas também as igrejas, a maioria das igrejas, gente, elas não chegam e falam, eu sou worship e faço só worship. Não, elas fazem o quê? Eu gosto do Baruch, eu gosto do Hillsong, eu gosto da Bethel. Não estão nem ligados ao rótulo, né? Exato, não estão ligados ao rótulo. Aí, então não cabe muito essa crítica. Aí você pega e começa a fazer isso, esse tipo de coisa. Só que você começa a pôr VS, começa a pegar arranjo moderno, e quem que tá mais em evidência? O worship. E aí vira aquela tendência do momento, como já teve outras tendências. E essa tendência hoje é muito forte. Mas toda tendência muda. Vai migrando para outra coisa. Entendi. Há uma chance de aparecer um outro estilo com outras pessoas e há uma chance disso aqui virar uma outra coisa. Teve uma fenda musical com o Thales, né? Sim. Tava todo mundo lá e veio o Thales, fez uma fenda e todo mundo migrou para aquilo ali, assim, na questão de escutar. Não tinha uma igreja que chega a congresso que não tocava lá, Deus da minha vida, né? Uma coisa. Isso. Foi uma fenda, não foi? Ali foi, mas é porque a gente tinha carência das coisas. Como eu falei, o Baruch continua, sempre esteve nas igrejas e nem tudo é worship, quase nada, né? Então para onde a gente está indo agora, eu acho que a gente deveria começar a valorizar um pouco compositores das nossas igrejas. Legal. Que a gente não só continuar importando coisas boas, mas também fazer as nossas coisas. E criar, fazer pesquisas, buscar coisas diferentes, se a gente quiser. E há coisas. E a questão toda nossa é que a gente nem sabe por que a gente já está inserido no meio e vai só nele ali. Vai só nele. Não precisa ser assim. Eu acho que... E sem preconceito, né? Preconceito nenhum. Chegou uma coisa nova... e não aprende, gosta, adapta. Adapta. Às vezes a música é boa, você muda o arranjo. Entendeu? O preconceito ele só dificulta, né? Agora, eu acho que algum momento vai para um outro lado. Tanto é que, no meu ponto de vista, o que está mais pegando agora é o Mavericks. Isso vai ajudar muito nas igrejas brasileiras, porque tem muito coral por aí. Só que a gente devia entender a essência da coisa. Quando assim, eu vou falar como leigo, tá? Até porque não tô no mercado da produção. É fonográfico, né? Uhum. O Maverick já deu como se você entrasse uma rua. Já não tá mais na avenida principal. Qual que é a vantagem do worship? Vamos pensar assim, qual que é a vantagem? A desvantagem, que eu não gosto particularmente, mas nada contra, é um monte de repetição, tudo mais. Mas eu não me incomodo de ter poucos acordes. Ao contrário. Você vai ensinar uma música nova para a igreja, é difícil você ensinar uma música com muita letra e tudo mais. Agora, quando você pega uma música, sem brincadeira, uma música que para mim é unanimidade. Jesus te amamos, como te amamos. Jesus te amamos de coração. Poxa, música linda, melodia linda. Não dá para não tocar essa música. Mas essa tendência de pouca letra não é só dentro do gospel, né? Não Parece do que worship, é uma coisa universal. Porque é muito mais fácil você cantar, você aprender. Como a gente está nesse time acelerado, não dá tempo de aprender uma letra longa, sabe? Faroeste Caboclo. Exato. Não dá mais, né? Não dá. Então, assim, vamos entender a essência das coisas. Eu falei para você, antes do Mavericks existir, a gente falou assim, essas músicas mais simples a igreja canta, mas a gente tem um coral aqui. Vamos cantar com o coral. E não é isso que o Mavericks está fazendo? Entende? Então, um caminho Agora, uma crítica muito forte é que o pessoal fala assim, os músicos, e aí eu concordo, os músicos mais novos, eles veem que para tocar essas músicas modernas, o guitarrista só precisa fazer e ele se limita a isso. Ele não sabe nem que acorde que está acontecendo ali naquele momento da música e ele se limita a fazer, nem estudar o básico, a ponto de falar, ok, hoje nós vamos tocar uma música do João Alexandre aqui, e o cara não tem capacidade, porque ele se limitou, eu não preciso disso. João Alexandre, você chutou alto ali. Chutei alto. Violonista, só violão e voz? Hã? João Alexandre, só violão e voz? É top. É o Stênio Márcio. Meu Deus do céu. É muito top. Então, assim, os músicos não estudarem, eu sou contra um músico ter parado no tempo,
um guitarrista que parou nos anos 80, eu sou contra. E olha que eu era muito, muito fissurado nos anos 80 para guitarra. Eu era tecladista, mas eu ouvia todos os guitarristas e gostava. Mas eu, como produtor, quando virou os anos 90, que veio outra onda, eu entendi, a sonoridade mudou para melhor. Eu tento deslinkar dos anos 80, mas daí vem o Stranger Things com uma trilha sonora Não, é lindo, é lindo, espetacular, né? Mas cada coisa tem o seu lugar. Mas tem voltado muito, né, da estética, né? Agora, quando você fala, eu parei aqui, não gosto de mais nada, como o músico pode se dar o direito a parar no tempo, ao mesmo tempo que o músico daqui falar assim, você não vai estudar as raízes? Não olho para trás. Você não vai estudar, você não vai se aprofundar, você aceita só tocar isso? Não acho certo também. Então, se você pegar músicos, produtores de worship, cantores que se limitaram a isso, essa turma vai ter dificuldade para virar a chave. Agora, se uma pessoa entender o momento e fala, vamos para cá um pouquinho agora, vamos tocar essa música simples de worship, mas vamos colocar umas notas diferentes, e vamos colocar um coral, e vamos mudar a levada da música, entende? Aí você fala, poxa, é possível fazer. Então, eu acho que em algum momento, sim, vai mudando a chave, mas é que é tão sutil, é difícil a gente ver vira tudo, né? Não é assim. O caso do Thales foi uma fenda assim, muito rápida e tal. Mas eu acho que nessa questão do worship, do worship é uma coisa que vai, uma ladeirinha leve. Mas as músicas lentas do Thales não são simples de tocar também? Sim, Sim. Então, o que era diferente nele era o estilo musical, né? Exato. Só que as letras eram fáceis, né? E tinha uma coisa específica dele também com a interpretação musical que o gospel não tinha. Mas a textura musical era outra, né? Do worship. O worship tem o pad obrigatoriamente, tem um monte de instrumentos, a guitarra com aquela textura. Ele veio para uma outra onda, né? Até tava vindo o worship, aí fez essa fenda, mas voltou, né? Sim. Porque aqui não parou, né? E até isso foi um episódio isolado ali na situação. E também foi um espaço de tempo, né? Não foi uma coisa que aconteceu e a partir daí tudo mudou, né? Não é um Michael Jackson. Exato. Entendeu? Que, a partir daqui o mundo é outro, né? Um Beatles, né? Que também fez isso, exatamente. Né? Que, a partir daqui tudo é diferente. Exatamente. E assisti esses dias o filme do Elvis, mais ainda. Aí verdade, virou a chave total. E aí é uma coisa muito importante de eu falar para vocês e até fazer um apelo. A gente ainda está no começo da mentoria, tem igrejas ali muito ainda precisando de uma estruturação. Mas um apelo vamos fazer coisas novas juntos, vamos fazer. Bacana. Vamos sonhar juntos, vamos compor, vamos continuar pegando músicas boas, vamos nos inspirar naquilo, nos inspirar em outras épocas e vamos fazer o mundo de hoje que a gente quer fazer. Legal. Quem acha que tem capacidade, em vez de criticar, proponha. Coloque sua ideia, né? Coloque sua ideia. Eu vou te dizer uma coisa. Há 10 anos atrás, o músico dependia de um palco. Hoje, cada músico pode ter o seu palco, o YouTube. Você tem suas ideias? Coloca no YouTube. Em vez de perder tempo falando o que deveria ser, faça. Perfeito. E a coisa vai andar para outro lado. Para participar da mentoria do Leandro Rodrigues, vou deixar nas descrições todos os contatos. Sim, tem link também para entrar? Não tem link? Tem. A mentoria não. A mentoria é uma coisa que... Pessoal. É uma coisa pessoal. Então, vale a pena você me chamar no Insta ali por mensagem. Tá. Eu vou deixar então aqui o Insta. Isso. Aí deixa meu Insta. E aí o pessoal me chama e fala, Leandro, eu vi você falar da mentoria, como funciona? Isso. E aí, já o curso de piano, aí tudo bem, a gente tem os links. Eu vou deixar todos os links, vai ter aqui também o Instagram. Aí embaixo é só você clicar, você vai lá falar com o Leandro que é valioso, hein? Sim. Eu curti muito aqui. E se você não assistiu inteiro, entrou aqui, passou pro finalzinho, volta, assista, que vai valer muito para sua igreja, para o seu ministério. Que hoje aqui foi como uma mentoria, né? Foi uma base do início, né? Sim, uma introdução. Acho que sim. Que bacana conversar com você. Prazer, obrigado por cara. ter vindo, viu? Prazer total meu. Quer deixar uma mensagem pro pessoal? Pode deixar aí para pessoal. Acho que eu deixei a mensagem aqui. Né? Eu senti também. Vamos sonhar juntos. Eu acho que já foi essa mensagem. Vamos sonhar juntos e vamos colocar vida na música. Toda vez que você músico tocar, que você cantor cantar, a música tem que ter vida. Não basta a nota certa. Vida. Você interpretar, você colocar expressão. E aí você contagiar quem está te assistindo. Você vai contagiar todos. E aí a igreja vai entrar numa atmosfera,
a música vai entrar numa outra atmosfera, seja qual for o estilo. É isso. Maravilha. Este aqui foi o Godcast, mais um Godcast para você. Obrigado, Lucas, da produção. Valeu mais uma vez. Obrigado, Leandro. Obrigado, valeu mesmo. Valeu. Tchau, esse é o Godcast, o seu podcast cristão fica por aqui. Tchau e até a próxima.